Capitães da Areia é uma história que se passa na Bahia, mais especificamente em Salvador. A gente começa a ler o livro e aí tu vê que na cidade, no jornal local, tá rolando uma discussão sobre a série de roubos e furtos que tá acontecendo na cidade por um grupo que se autodenomina Capitães da Areia. Falando um pouco mais desse grupo, os Capitães da Areia são um bando de crianças que estão em situação de rua, né, gente? E, cara, o Jorge Amado é legal, mano, porque aí, tipo, ele, conforme tu vai lendo a história, ele te apresenta como é que funciona a dinâmica desse grupo, né? Então tu tem vários personagens ali, né? Você tem o Pedro Bala, que é o chefe dos Capitães da Areia, é aquela figura que comanda, que ajeita as coisas, a gente vai fazer assim, assado e tal. Tem o professor, que é um garoto, assim, olha, que é o professor, ele é o garoto mais educado, digamos assim, no quesito acadêmico do grupo. O professor se não me engano, o único garoto do grupo que sabe ler e ele tem uma veia artística, ele desenha. E aí é muito legal assim, olha, porque o professor, ele é o garoto que está sempre lendo, né? Então assim, olha, ele é o personagem encarregado de organizar essas crianças e contar histórias para elas, mostrarem o mundo para elas, entendeu? De uma forma mais alegre. O professor ele também lê o jornal pro Volta Seca, que é um outro personagem que a gente vai falar daqui a pouco mais. O Volta Seca ele é um garoto muito ligado ao Lampião, tá? Então toda vez que tem uma notícia nos jornais voltada ao Lampião, o Volta Seca chega no professor e fala, olha, lê isso aqui pra mim, deixa eu ver como é o que tá acontecendo, né? Então o professor ele lê as notícias que tá acontecendo, ele conta as histórias para esse grupo de crianças e ele também ajuda o Pedro Bala a organizar os crimes, né? Os roubos ali. Então, cara, o professor é um personagem muito importante nessa história. Tu tem também o João Grande. O João Grande ele faz aquele personagem do garoto forte meio bobão, sabe? Aquele garoto que ele é corpulento, né? Ele é forte, sim, mas ele é um garoto doce. Ele não tem maldade, ele é ingênuo, sabe? Tu também tem o Volta Seca. O Volta Seca, ele é um garoto, ele pega mais aquele estereótipo de cangaceiro, sabe? Ele é um garoto muito voltado pro Lampião. Ele fala que o Lampião é o padrinho dele, né? Ele tem uma história assim com o Lampião. E ele tá sempre assim, ó, na volta do Lampião. Toda vez que o Lampião saqueia uma cidade, mata algum guarda, o garoto festeja, sabe? Tipo, tu vê que o Volta Seca, ele é o espírito do cangaceiro encarnado ali, sabe? É muito legal esse garoto. Tu tem também o Gato. Mano, o Gato pra mim é o meu personagem favorito, assim. Porque o Gato, ele é o estereótipo do malandro, sabe? O Brasil, ele tem uma coisa que é o malandro, né? O Gato, ele é quem faz essa presença na história. Cara, o Gato é um menino que, pô, eles são garotos de ruas, né? Então eles estão sempre andando rasgado. Mas o Gato, ele tem uma preocupação na imagem que ele passa, entendeu? Então ele tá sempre bem vestido, com as melhores roupas que ele consegue. Tá sempre de acordo, assim, ele procura roubar, tipo, joias, entendeu? Alguma coisa pra ele poder usar e tal. É um garoto que tá sempre em volta das prostitutas, sabe? Tipo, ele tá sempre ali na feição, tá sempre em volta. É um garoto que joga carta, ele tem um baralho marcado, né? Então ele passa a perna nas pessoas, né? Ele tem essa coisa Ele é um vigarista, digamos assim, né? O Gato, na verdade, ele também tem uma figura que é muito presente no nosso cotidiano, né? Talvez não tão presente em alguns, mas eu tenho certeza que quase todo mundo já ouviu falar. Que é o Zé Pilintra, né? Essa entidade aí do candomblé não, né? Da Umbanda e de algumas outras religiões. O Gato, quando eu li, na hora me veio o Zé Pilintra na cabeça, porque o Gato e essa entidade são muito parecidas, né? Tem a mesma pegada. Depois quem mais tu tem? Tu tem a Dora, que é uma personagem que a gente tem que prestar muita atenção. Ela aparece na história, ela tem um efeito gigantesco dentro desse grupo, né? E ela sai da história muito rápido, né? Então, assim, olha, quando vocês forem ler e essa personagem aparecer, prestem muita atenção, porque é muito importante todo o significado que ela tem dentro desse grupo. Outro personagem que a gente tem que prestar muita atenção mesmo é o Sem Pernas. Cara, o Sem Pernas, ele é um personagem que, aos meus olhos, exemplifica mais a situação de rua, né? Porque o Sem Pernas, ele é um garoto coxo e que, meu, ele especifica assim, ó, ele exemplifica muito, na minha opinião, como é a vivência nas ruas, né? Ele é um garoto que ele tem vários traumas. Conforme tu vai lendo o livro, o Jorge Amado te apresenta a história desse garoto.
ele tem uma história muito, muito triste mesmo, assim, ó. Tu vê que a vida não foi legal com o Sem Pernas. E é legal porque tu vê, assim, olha, o significado que ele dá pra tudo isso. E tu também vê qual é a utilidade dele no grupo, né? Tipo, qual é o lugar que ele ocupa dentro do grupo. É um garoto muito legal, assim, olha, acompanhem ele. Toda vez que o Sem Pernas aparecia assim, deem uma atençãozinha mais pra ele. Tem alguns capítulos que o Jorge Amado coloca ele como protagonista. E, meu, procurem prestar atenção em toda a discussão que ele tem com ele mesmo, sabe? Toda a discussão que ele tem com seus traumas e com as situações que aparecem. É uma coisa que eu achei, assim, ó, eu achei que o Jorge Amado conseguiu fazer uma coisa tão brilhante com esse personagem que é memorável. Sabe? Vocês também têm o Pirulito, que ele é um garoto que é mais voltado para religião católica, né? Ele quer muito quer ser padre, que ele tá sempre voltado ali na questão da igreja católica, ele tá sempre rezando, né? Ele tem essa coisa muito aflorada dentro dele. Eu não vou dar spoiler, mas tem um capítulo dentro do Capitães da Areia que ele é voltado pro pirulito. E, meu, na minha opinião, o Jorge Amado ele fez uma coisa incrível, que assim, olha, tu tá lendo o capítulo, coisas acontecem, o Pirulito ele entra numa discussão com ele mesmo muito forte, sabe? E tu tá lendo aquilo, tu tá junto com ele na situação, tu quer muito que o Pirulito faça uma coisa, mas o Pirulito não sabe se ele faz aquela coisa, ele tem medo de fazer aquilo, mas ele também não consegue não fazer aquilo, sabe? E aí tu tá lendo e aquela coisa vai te dando um troço, sabe? Que tipo, vai te acelerando e tu, cara, pelo amor de Deus, Pirulito, faz logo, sabe? E, meu, esse capítulo é muito legal. É muito legal mesmo. Vocês vão saber quando vocês chegarem. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar do que eu tô falando agora. Então, gente, a questão é: onde é que essa meninada dorme, né? Os Capitães da Areia, eles têm como seu QG o casarão, né? O casarão é uma casa ali abandonada que eles acharam. Fica ali num areal, onde tem o trapiche e tal, né? É um local muito presente na história, vocês vão ver. Que anda, vira e mexe, eles estão. Sempre aparece alguma coisa ali no casarão, né? Porém, só 40% do grupo dorme ali, né? O resto do grupo, eles ficam meio que espalhados por cima pela cidade, né? E, meu, o casarão é um local onde só eles sabem, né? Assim, ó, a polícia de Salvador dava o olho da cara pra saber onde é que esses moleques ficavam. E tem algumas outras pessoas também que sabem onde é que fica o casarão, né? Que são os amigos ali do grupo, né? Tu tem o padre José Pedro, né? Que é muito presente ali. O padre é um dos amigos que está sempre tentando guiar os Capitães da Areia para salvação, né? Ali para a linha de Deus. É um personagem muito amigo dos Capitães da Areia. A gente também tem o Querido de Deus, que é um capoeirista brilhante dentro da história. O Querido de Deus, ele meio que se encarrega de ensinar os Capitães da Areia ali, né? Os personagens principais a jogar capoeira, que é a luta onde eles usam para se defender, né, na rua e tal. A gente também tem a Mãe de Santo, Dona Aninha. Ela não aparece muito, mas ela tem alguns capítulos ali onde ela é essencial, né. A gente também tem o João de Adão, que é um saverista. Ele é aqueles caras que ficam ali no porto, né. Ele também tem uma ele tem uma parte principal ali que é bem ligada ao Pedro Bala, né. Tem duas cenas no livro que eu achei de, assim, ó, de uma importância tremenda. Eu queria destacar aqui no vídeo pra vocês. Que é a cena do carrossel e uma cena com a Dora. Cara, conforme a gente vai lendo o livro, a gente entra muito, porque é uma leitura muito fácil, é uma leitura que te envolve e, assim, ó, tu entra dentro da história, assim, ó, fácil. E, meu, a gente tá ali acompanhando o dia a dia dos garotos, né? O que eles fazem ali, as dinâmicas do grupo, quem faz o quê, como é que funcionam os troços. E a gente acaba se esquecendo que a gente tá falando de crianças, né? Tu chega uma hora no livro que tu tá tão dentro do grupo, sabe? Tu é quase um capitão de areia, sabe? Tu tá tão dentro do livro que a gente se esquece que a gente tá falando de crianças. E o Jorge Amado, ele teve a brilhante ideia, ele colocou dois capítulos ali, né? Que é o que eu vou falar aqui pra vocês, que é onde ele pega a gente e ele nos recorda que a gente está falando de crianças. Uma delas é a cena do carrossel, é uma cena super importante no livro. Chega ali um carrossel, né? Um carrossel velho, cara. Velho, assim, ó. Já com a pintura já estragada do sol, sabe? Com uma música
da pior qualidade. E, meu, o dono do carrossel acaba contratando dois meninos ali da história, em troca de ajuda, né? E aí eles conseguem andar no carrossel de graça, todos os capitães da areia, né? E, cara, a cena é brilhante, porque tu junta aquela gurizada toda em volta do carrossel, e aí eles estão andando no carrossel, e aí o livro começa a te dizer como é que cada um se sente, como é que o que aquilo ali meio que significa pra cada um, né? E, meu, a gente vê a felicidade daqueles garotos. É como se eles falassem assim, sabe? Tipo, meu, depois de tudo que a gente passa, né, no dia a dia, finalmente a gente tá tendo um momento onde a gente pode ser criança. Finalmente a gente tá tendo um momento onde a gente pode relaxar, sabe? E, cara, é uma cena incrível, assim, ó, de tocar o coração mesmo. E tem outra cena também que eu achei super significativa, que é quando a Dora aparece na história e ela vai costurar uma camisa do gato, né? E a camisa tá rasgada de ponta a ponta nas costas do garoto. E ele pede se ela pode costurar ou não a camisa e tal. Ela fala, não, não, tranquilo, fica aí que eu vou costurar. E ela costura nas costas do garoto mesmo, sabe? E aí o gato começa a narrar ali qual é a sensação que ele tá tendo, né? Porque, meu, ela começa a tocar nele, tipo, conforme tu vai costurando, né? Tu acaba tocando na pessoa, obviamente. E o gato começa a falar assim, cara, esse toque me lembra muito o toque da minha mãe, sabe? É muito aquele toque de aconchego, aquele toque de carinho, sabe? De quando a gente é criança, quando a gente cai e rala o joelho e a nossa mãe vem cuidar da gente, sabe? E aí eu acho legal até que ele faz um comparativo com o toque da Dalva, sabe? Que é a namorada dele. E ele deixa muito explícito no livro que são duas coisas muito diferentes, sabe? Não é a mesma sensação. É uma sensação tão boa quanto, porém com um outro lado, sabe? Tipo, eu acho muito importante essa parte do livro, porque é onde a gente pega essa coisa que, assim, olha, eles estão descobrindo o que é o amor de irmã, né? O amor de mãe e o amor de esposa. Conforme o decorrer do capítulo, né, vocês vão entender, assim. Mas é uma cena muito linda, é uma cena que toca a gente de uma forma muito forte. E vale muito a pena, assim, ó, quando vocês chegarem nessas duas cenas, leiam com atenção, tá? Assim, uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que ele tem a questão da cultura afro-brasileira muito presente nele, né? Então, se tu tem várias referências dentro do livro, né? Tu tem uma coisa muito explícita que é o candomblé dentro dele, a capoeira, sabe? Tu tem personagens, como eu já falei, que lembram entidades. E tu tem até alguns capítulos, né? As histórias ali dentro do livro que são voltadas para isso. Cara, eu achei isso brilhante. Foi o primeiro livro que eu li com essa pegada, que tem isso muito presente, né? E eu acho muito legal, porque, tipo, no livro tu tem uma coisa que é muito presente no Brasil, né? Que é a sua diversidade. Então, por um lado, tu tem toda essa presença do candomblé, da cultura afro-brasileira na história, mas tu também tem toda a presença da Igreja Católica na história, né? Então, tipo, tu tem essas duas pontas muito juntas uma da outra, né? Chega a ser uma coisa quase antagônica.